Nos alinharmos segundo a tua vontade, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa tua filha hoje, ó Pai. Senhor Pai, não só hoje, mas sempre. A igreja põe as tuas mãos. Repreende, ó Pai, o devorador, ó Pai. Repreende, Senhor Pai, o roubador da palavra, Senhor. E os teus filhos saiam daqui, Senhor Pai, vivos, firmes e fortificados em Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra suas Bíblias. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Aprendi com o pastor a falar assim, ó, fica chique. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Glória a Deus. Capítulo 10, a partir do 46. Marcos 10, a partir do 46. Amém? Amém. Diz assim: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Podeis assentar, amados. Nós vemos esse relato, do cego nos 3 evangelhos, tanto Marcos, nós vemos lá em Mateus 20, do 29 ao 34, nós vemos em Lucas 18, do 35 ao 43. Para quem já leu, vai achar algumas diferenças no texto. Por exemplo, Mateus, ele fala apenas que eles estavam entrando em Jericó e que eram 2 cegos. Lucas também fala que ele estava entrando em Jericó e eram 2 cegos. E Marcos é o único evangelista que fala que eles estavam saindo de Jericó e eram um cego. Aí você vai falar: mas é o mesmo texto, a Bíblia está se contradizendo? Não está se contradizendo. Marcos, ele escreveu o evangelho exatamente para o povo que estava em Roma, sendo perseguido, sendo humilhado pelos romanos. E esse evangelho, a intenção desse evangelho era fortalecer o alicerce da fé dos crentes em Roma. Então, quando ele relata a história somente de um cego, e ele coloca o nome desse cego, ele coloca um patrimônio, ele dá uma identificação para esse cego. Ele falou que era cego e que era Bartimeu, que era filho de Timeu, não era o nome dele. Bartimeu significa filho de Timeu. Era como se ele não tivesse nome, as pessoas chamassem ele pelo nome do pai. É o filho do Mário. Não chamasse pastor Roberto, chamasse ele de, sabe, o filho do Mário, que não tinha identificação. Por quê? Porque o pai dele era alguém, ou foi alguém muito importante. E para Marcos, como Marcos já conhecia a história, Marcos já devia conhecer toda a história de Timeu, que era o pai desse homem que estava nesse dia cego, mendigando à beira do caminho. Ele deu um destaque, porque ele precisava alicerçar a fé dos irmãos que estavam lá em Roma, sendo perseguido, sendo humilhado pelos romanos. Crentes foram mortos ali pelo
atingir, ele precisava alicerçar a fé. E às vezes, amado, muitas coisas acontecem na nossa vida, e algumas você tem mais importância, outras não, mas Deus, ele trabalha de várias formas, e todas as formas que Deus trabalha é para nos estruturar, para alicerçar a nossa fé nele. E Marcos, ele sabia de toda a história, de todo o passado que tinha acontecido na vida desse cego. Timeu, o pai desse cego, ele tinha sido um grande soldado romano, segundo Joséfo, que é um grande historiador. Essa parte não está na Bíblia, você vê nos relatos de Joséfo, de Flávio Joséfo, que é um dos maiores historiadores. Ele foi sacerdote nos anos 70 depois de Cristo, mas os relatos dele, até hoje, é o que mais está paralelo com a Bíblia. Então muitos historiadores usam livros desse escritor, porque é o que mais está paralelo com a Bíblia. E aí, segundo Flávio Joséfo, quem foi Timeu? Timeu foi um soldado romano, um grande homem do exército judeu, um grande homem do exército judeu. E ele lutava contra a opressão de Roma. Mas chegou um momento que Roma invadiu, Roma dominou, e aí Roma fez o quê? Eles procuravam, quando eles invadiam uma cidade, eles procuravam enfraquecer o exército inimigo. Eles procuravam enfraquecer. Então, quando Roma invadiu ali a cidade de Israel, o povo de Israel, quando invadiu, o que eles fizeram? Eles enfraqueceram o exército de Israel, porque eram seus inimigos. E ali, o pai desses cegos, o Timeu, que era de grande patente, né, que fala do exército, ele foi capturado. E ele foi capturado, e diz a história que ele foi morto por crucificação, que era uma forma cruel dos romanos fazerem. Ele foi crucificado, toda a sua família foi morta, mas os romanos deixaram como se fosse um troféu para eles, para lembrar: olha o que nós fizemos. Deixou aquele menino, tirou-lhe a vista, tirou os dois olhos dele, furou os dois olhos dele, deu uma capa romana para ele e colocou ele à beira do caminho para mendigar. Amados, olha a estratégia do inimigo. Olha a estratégia do inimigo. O inimigo, ele faz de tudo para enfraquecer a minha e a sua fé. Ele mina, ele rouba, ele mata, e ele ainda põe na beira do caminho para mendigar. Misericórdia. Olha só, quando a gente olha para a nossa vida, quantas vezes, amados, quantas situações que nos fazem enfraquecer, nos fazem paralisar, nos tira a visão, como foi tirada a visão desse cego, foi arrancada a visão, e aí nós não conseguimos mais enxergar mais nada na nossa vida. Aí nós ficamos à beira do caminho mendigando aquilo que as pessoas, o resto das pessoas, o que a pessoa sobra. Se sobra, ela vai lá e dá. Se não sobra, é difícil aquele que tem e quer repartir. Mas aquele homem estava ali à beira do caminho. Marcos, quando viu, Marcos deveria ter lembrado da história dele, e aquela história chamou a atenção de Marcos. E diz que aquele homem, ele estava ali com aquela capa que foi dada por Roma para ele, e aquela capa durante o dia ficava aberta para que as pessoas passassem e entregassem esmolas para ele. Era a provisão dele. E à noite, quando ele saía daquele lugar do caminho, que ele tinha um lugar para ficar, ele fechava a capa, e ali aquela capa servia do quê? De abrigo para ele. A capa, então, para esse homem era provisão e era abrigo. Olha só. E aí eu pergunto para você hoje: o que tem sido a sua proteção e o seu abrigo nos dias de hoje? Ele achava, aquele homem, ele não tinha perspectiva nenhuma, porque tinham tirado tudo dele.
tinha tirado família, tinha tirado sonhos, tinha tirado projeto, tinha tirado toda a expectativa de vida que ele podia ter. Só restava para ele aquela capa, aonde ele de certa forma se sentia seguro. Ele de dia abria, tinha provisão, à noite ele fechava, ele se esquentava e se aquecia do frio. E aí causava nele uma certa ideia de que é essa a minha vida, não tenho mais nada além disso. Olha, reflita, será se muitas vezes nós estamos assim, sem esperança na nossa vida, sem visão das coisas de Deus, e estamos nos protegendo, estamos tendo provisão e achamos que estamos bem, que ali é o necessário para viver? Mas eu quero dizer para você que hoje aquele Jesus que passou naquele caminho, aquele dia, aleluia, ele está aqui, amado, porque ele quer trazer uma nova vida para mim, para você. Amém. Ele quer que você saia desse caminho que você está aí mendigando amor, mendigando carinho, mendigando coisas tão pequenas. E eu falo para você que Jesus, ele pode te dar muito mais, aleluia. Jesus, ele tem muito mais para os seus, aleluia. Hoje o amado irmão postou lá no grupo: busca as coisas de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. E é isso que eu quero dizer para você hoje. Tudo que você tem, amado, que você acha que você está seguro, que você acha que você está bem, tudo que você tem, eu quero dizer para você, o inimigo está cegando a tua visão. Porque a hora que você pedir para Deus abrir a sua visão espiritual, você vai ver que de Deus tem providência, de Deus tem segurança, de Deus tem a plena providência. E a providência de Deus, amados, não é algo que acaba, não é algo que perece, mas é algo que dura. Amados, aquele que está na presença do Senhor, amados, é todo dia cai maná do céu, todo dia cai o melhor do céu para mim e para você, como o povo ali no deserto, era todo dia tinha a providência de Deus. Aquele que está no caminho do Senhor, mesmo estando no deserto, mas está com a visão espiritual aberta, está tendo proteção do Senhor, está tendo a nuvem de glória, está tendo a coluna de fogo, está tendo uma maná que vem dos céus. Não se contenta com isso que você tem aí hoje, mas abre a tua visão espiritual e vá buscar as coisas de Deus, porque eu garanto para você que é bem melhor, é bem maior, e são duráveis, e satisfaz a tua vida, porque tudo que eu e você precisamos, amados, não estão nas coisas do mundo, mas estão em Deus. A alegria que você precisa para o teu coração, eu falo hoje, não está nas coisas do mundo, não está em pessoas, mas está em Deus. Aleluia! E isso é durável, isso não passa, isso é constantemente. Aquele que está no Senhor está seguro, aleluia. Aquele que está no Senhor está coberto debaixo das suas asas, aleluia. Tem proteção, tem abrigo e tem provisão, aleluia. E diz a palavra que aquele homem lá, com aquela vida, anos ali na beira do caminho, marcado por uma vida trágica, marcado por uma trajetória terrível. Imagina ele totalmente sem esperança. Mas eu creio que um dia, amados, ele ouviu falar de um Jesus. Esse Jesus faz milagre. Esse Jesus, ele cura. Esse Jesus, ele liberta. Esse Jesus, ele veio transformar. Aleluia, uma multidão que segue ele, mas tem os discípulos que seguem ele. E ele está fazendo as coisas, e ali ele foi ouvindo as pessoas falar, e aquilo foi gerando fé ao coração dele, porque a fé vem pelo ouvir. Por isso que todos os dias você tem que estar ouvindo a palavra,
seja gerada aí dentro de você. E aí aquela fé daquele homem foi gerada. E aí ele, como tinha nascido numa família de judeus, ele devia ter escutado todas as promessas, que viria um que salvaria, que viria um que restauraria, que viria um que ia mudar toda a trajetória do mundo. E eu creio que aquele homem falou: é ele, eu tenho certeza que é ele. Mas olha, Bartimeu, ele vai passar aí, viu? Ele vai passar aí. Então eu não vou perder a oportunidade, aleluia. Eu não vou perder a oportunidade. É hoje que eu vou me encontrar com ele. É hoje que eu vou fazer de tudo para me encontrar com ele, porque eu sei que ele vai mudar a minha vida, eu sei que ele vai mudar a minha história. Oh, amado, queira que hoje você coloque isso na sua mente, que Jesus está aqui. Se você decidir que ele vai mudar a tua história, amado, ele só está esperando você falar: eu quero. Aleluia, eu quero. Aleluia, eu quero. Se você disser que você quer, amado, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar o seu jeito de caminhar, ele vai te dar uma nova visão, ele vai te dar providência e ele vai te dar amigo. Aleluia. E ali aquele homem ali mendigando, e ali ele ouve aquele alvoroço, ele deteu o coração dele, começava a arder. Ele está chegando, aleluia. Ele está chegando, aleluia. Ele está chegando, ele está chegando aí na tua vida, para mudar a tua história. Ele está chegando aí na tua vida para mudar isso aí que você acha que nunca vai mudar, vai ficar sempre dessa forma, porque eu nasci para ser assim, eu nasci para viver isso. Isso não vai mudar. Eu estou te apresentando um Jesus que pode mudar a sua história, aleluia. Mas só depende de você. Depende de você que essa fé hoje seja gerada no meu e no teu coração, aleluia. E aí diz a palavra do Senhor que Jesus estava passando, e aquele homem, ele falou: é ele, eu tenho certeza que é ele. Amados, ele reconheceu que era Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele reconheceu que era aquele que o profeta Isaías já falava, e eis que vai nascer aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o Deus poderoso, conselheiro, Pai da eternidade, aleluia, aleluia. Ele reconheceu: é ele, eu tenho certeza, aleluia. E ele começou a gritar. O reconhecimento dele foi quando ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, aleluia. A promessa era que viria da linhagem de Davi, amados. Ele já reconheceu aí que ele era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você consegue reconhecer Jesus, o Rei dos Reis, o Salvador, o Eterno na tua vida, aleluia. E ele reconheceu e ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Quantas vezes nós estamos precisando fazer essa oração, quantas vezes nós estamos precisando abrir a nossa boca e gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Quantas vezes nós estamos ali, amados, sem perspectiva nenhuma de vida. Todas as coisas vêm de um lado, vêm do outro, você não sabe mais para onde correr, mas de repente você para e você faz como esse homem e grita: Jesus, filho de Davi, aleluia.
Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. Aleluia. Eu sou boca de Deus hoje neste lugar. O Senhor está falando aqui para crente aqui, ó. Tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. Aleluia. Aleluia. Será se tem crente aqui para dizer para o teu irmão hoje? Aleluia. Tem bom ânimo, pastor. Levanta, que ele te chama. Ô irmã, tem bom ânimo. Levanta, que ele te chama. Levanta, eita, tem bom ânimo. Levanta, porque hoje ele te chama. Aleluia. O Senhor usa, amado. Foi falado aqui no início. O Senhor usa profeta nessa terra. E o Senhor está falando aqui nessa noite. Ele vai usar vidas para falar para você. Ou você mesmo vai ser boca de Deus para dizer para muitos aí: levanta-te, anima-te, porque ele te chama. Aleluia. Aleluia. A palavra de vida aqui neste lugar hoje. A palavra de vida para mudar, a palavra de vida para transformar, a palavra de vida aqui neste lugar. Aleluia. 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 Oh, aleluia. E amados, aquele homem estava tão cheio de fé, tão cheio de fé. Como ele sabia se ele ia ser curado ou não, pastor? Ele sabia. Ele estava tão cheio de fé que ele não quis nem saber. Ele queria ir. E aí, sabe o que ele fez? Antes dele chegar em Jesus, ele largou a única coisa que ele tinha. O que era a única coisa que ele tinha? A única coisa que ele tinha, que dava uma certa segurança para ele, a única coisa que ele tinha certeza se ele ia lá e ia ser curado? Não tinha. Ele estava acreditando. Ele estava acreditando, eu vou ser curado. Mas ele ainda não tinha sido curado. Vai a fé, o glória. Como disse aqui um dia a nossa irmã Mariana, ela falou assim que a fé é que nem um degrau que você não vê. Você põe o pé, mas você não sabe se o degrau está lá ou não. Essa é a fé que Deus está querendo gerar hoje no teu coração. Aleluia. Ele sabia que algo ia acontecer na vida dele, mas ele precisou deixar aquilo que lhe dava segurança. Ele precisou deixar aquela capa, que era o quê? Era provisão e era abrigo para ele. Ele precisou deixar. O que você está precisando hoje deixar na tua vida para que o milagre de Deus aconteça? O que você está precisando deixar aí na tua vida? Tem coisas que é difícil a gente abrir mão. É difícil a gente, sabe, largar tudo. E é difícil. Ah, mas hoje eu tenho isso. Ah, mas é meu emprego. Ah, mas é meu filho. Ah, mas é isso, mas é aquilo. É tanta coisa que te dá segurança. É tanta coisa que te dá uma falsa esperança. A gente coloca a esperança nas pessoas. A gente coloca esperança em coisas. A gente coloca esperança no nosso emprego. Aquilo vai me dar estabilidade, aquilo vai... Tantas coisas. E aí, impede que Deus age. Impede que Deus faça milagre. Porque, amados, porque a tua visão, a tua segurança ainda está nas coisas. Tira a capa hoje. Aquilo que te impede de chegar perto de Deus, aquilo que te impede de chegar até Jesus, para que Ele possa fazer um milagre na minha e na tua vida. Aleluia. A palavra já foi liberada, Ele já usou aqui para falar. Tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Amém. Larga tudo, tudo.
preciso falar. Fecha a porta do teu quarto. Entra no secreto com teu Deus. Aleluia. E começa a abrir a tua boca e fala para Deus o que você realmente quer. Fala para o Senhor o que realmente está aqui, o desejo do teu coração, porque o Senhor ele vai te ouvir hoje. Aleluia. O Senhor só está esperando isso. Aleluia. Não se engane, porque muitas vezes nós não falamos. A gente fala assim, não, o Senhor sabe, porque nem mesmo você sabe o que você quer. Nem mesmo você tem a direção daquilo que você quer. Porque um dia nós estamos assim, outro dia nós estamos assados. Outro dia nós estamos bem, outro dia nós estamos assim. O povo que é o ser humano, para mudar de humor, para mudar de opinião, é difícil aquele que fala assim, ó, eu tenho foco, eu tenho uma meta, eu tenho uma determinação e eu vou até o fim. É difícil. É difícil. Por quê? Porque não sabe nem o que é. Ah, eu quero assim, mas não quero mais assim, eu quero. Meu Deus. Esse homem, ele sabia o que ele queria, mas Jesus queria ouvir dele. Oh, papai. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E ele disse, mestre, Eu quero ver. que eu retorne a minha visão. A tradução é bem essa. Eu até anotei aqui no grego. A palavra que ele usa aqui é anablesco, que significa novamente, ou como era antes, ou seja, ele tinha tido visão já, e haviam arrancado, e haviam curado os olhos dele, e ele falou, eu quero tornar a ver, porque um dia eu vi, um dia eu enxerguei as coisas, um dia eu olhei para mim mesmo no espelho, um dia eu vi as pessoas e hoje eu não vejo mais, porque um dia tiraram, arrancaram a minha visão. Um dia você estava no caminho do Senhor, um dia você chegou até ver alguma coisa de Deus, algo trabalhando na tua vida, mas muitas vezes, amados, nos arrancam a visão, nos arrancam a vontade de servir ao Senhor, nos arrancam a vontade até de viver, nos arrancam como fizeram com esse homem. Mas ele pediu, eu quero de novo, Senhor, eu quero de novo, Senhor, eu quero enxergar de novo, aleluia. O que você está pedindo aí para o Senhor restaurar na tua vida? Aleluia. E eu quero dizer que aquilo que o Senhor restaura, amados, já não era mais como é antes. É bem melhor. Aleluia. É bem melhor. Aleluia. Você quer a sua saúde restaurada? Não vai ser mais como era antes, mas vai ser bem melhor. Você quer um relacionamento restaurado? Não vai ser mais como era antes, mas vai ser bem melhor. Você quer ver, aleluia. Eu tinha aquele sonho profissional, eu era uma profissional. Não vai ser mais como era antes, mas vai ser bem melhor, aleluia. Porque quando você permite o trabalhar de Deus, quando você chega até Jesus e fala para Jesus aquilo que você realmente quer, com fé, e larga tudo aquilo que te impede de chegar perto dele, amados, ele vai restaurar, mas ele vai fazer melhor do que era antes, aleluia, aleluia, é melhor do que era antes. E aquele homem voltou a ver, e olha aqui no último, Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu. Aí ele viu e ele foi para casa. Ele viu e ele foi para casa. Jesus já me deu mesmo, né? Eu vou voltar para casa. Jesus já me deu mesmo. Não, diz a palavra aqui que ele o quê? Ele seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Aleluia. O segredo, amado, você vai deixar aquilo que te impede de chegar até Jesus. E quando você chegar até Jesus, Ele
vai restaurar a sua vida por completo. Aleluia. É área espiritual, é área sentimental, é área financeira. Ele vai restaurar, mas há um segredo aqui, amados. Ele vai restaurar, mas Ele quer que você continue no caminho. Aquele homem, ele continuou no caminho seguindo a Jesus. Aleluia. É andar após Jesus, é seguir os passos de Jesus. Aleluia, porque verdadeiramente, amados, é a melhor opção Glória a Deus. que eu e você podemos fazer nessa vida. Amém. É a melhor opção que eu e você podemos fazer. Assim seja. Aleluia. Que o Senhor venha restaurar hoje a tua vida por completo. Aleluia. E essa palavra hoje que o Senhor aprove a Deus trazer através da minha vida. Aleluia. Tem bom Aleluia. ânimo. Levanta. Porque Ele te chama. E que você possa ouvir o chamado do Senhor Jesus hoje. E você venha até Jesus para que Ele possa te restaurar por completo. Por completo. A restauração do Senhor aqui neste lugar. A restauração para as pessoas que vão ouvir essa palavra. Amados, mas a fé tem que ser gerada no teu coração. Você tem que crer. E você tem que deixar muitas coisas aí. É difícil, mas a graça do Senhor vai te alcançar. E você vai seguir a Jesus. E o teu caminho vai ser outro. Porque o caminho, quando a gente segue a Jesus, amados, é estreito. Não vou falar que não é estreito. É um negócio meio apertado. Mas eu vou dizer para você que é o melhor lugar que você possa querer nessa vida, é estar na presença do Senhor Jesus. Aleluia, é o melhor lugar que você possa querer, que eu possa querer estar, é na presença do Senhor Jesus. Porque na presença do Senhor Jesus não é nada passageiro. As coisas acontecem e elas duram, elas perpetuam. Aleluia, aleluia. Nossa, mas você está passando por isso e você está aí, está tendo alegria, está falando glória a Deus, aleluia. É bem assim mesmo, é uma loucura, o mundo não entende, mas é bem assim. Você já foi em velório de crente? Mas velório de crente, crente mesmo. Da glória a Deus. É glória a Deus, aleluia. Você fala assim, meu Deus, eu já contei aqui quando eu fui no velório da minha avó. Meu tio que era pastor, glorificando, falando glória a Deus, aleluia. Todo mundo se alegrando e eu assim, meu Deus. Na época eu achei uma loucura, mas agora eu entendo que o choro até pode vir. O choro pode até vir, mas aquele que vive no Senhor, aquele que está no Senhor, tem a alegria do Senhor como sua força. E todos os dias o Senhor vem, toma nas mãos aquele que está nele e fala: levanta que hoje é teu dia, meu filho. Levanta que hoje é teu dia, minha filha. Levanta aí para conquistar mais uma vez. Levanta para andar mais uma milha aí na minha presença. O caminho é difícil, mas eu estou contigo. O caminho é difícil, mas eu não te desamparo. O caminho é difícil, mas eis que lá na frente, aleluia, vai valer a pena. Lá na frente, aleluia, vai ter algo glorioso para mim, para você. Aleluia. Receba essa palavra aí no teu coração hoje. Receba aí, amados. Que o Senhor restaure a tua vida por completo. Aleluia. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, o Senhor que está aqui neste lugar, venha restaurar a tua vida por completo. Aleluia. Eu não sei o que é. Se é na vida sentimental, se é na vida espiritual.